Olá, meninos e meninas do terceiro ano, tudo bem com vocês? A tia Juliana aqui para dar início a mais uma de nossas aulas. Bora lá, meninos e meninas do terceiro ano, dar início a mais uma de nossas aulas. A disciplina de português está chegando ao final, a gente já está no penúltimo conteúdo de português e a aula hoje de português. A aula de português hoje é sobre sujeito. Então, nós vamos entender o que é sujeito, o que compreende o sujeito, como é que a gente identifica o sujeito numa frase. Então, primeiro a gente precisa entender que uma oração, ou seja, uma frase, ela tem termos essenciais, que são os termos principais da oração. A oração tem dois termos principais, que é o sujeito e o predicado. Hoje nós vamos ver o sujeito. Na próxima aula nós veremos o predicado. Então vamos lá entender o que é sujeito. Sujeito é o termo que representa o ser sobre a qual se diz alguma coisa. Como assim, tia Juliana? É o que é que eu estou falando na frase. De quem eu estou falando na frase. Então aí eu tenho dois exemplos. A pequena flor recebia feliz os raios de sol. Gente, eu estou falando de quem nessa frase? A pequena flor. Então, esta parte é chamada de sujeito. Tem outro exemplo aí. Meus dois filhos moram longe de mim. Eu estou falando de quem na frase? Dos meus dois filhos. Então, meus dois filhos é o sujeito. Então, o sujeito é a parte da frase que a gente está falando algo, de quem a gente está falando. Porque numa frase a gente fala de alguém e alguma coisa. Então, a parte do sujeito é a parte de que eu estou falando, sobre quem eu estou falando. Então, vamos verificar aí como é que eu posso identificar o sujeito numa frase de uma forma mais fácil. Primeiro, vocês precisam saber que o sujeito pode ser um substantivo. Olha aí como está no primeiro caso, a Juliana circulando. O meio ambiente deve ser respeitado pelo homem. Eu estou falando de quem? O meio ambiente. A paciente foi atendida às pressas. Então, eu estou falando de quem? A paciente. Então, o sujeito pode ser um substantivo. Nesses dois casos aqui, quais são os sujeitos? O meio ambiente e a paciente. O sujeito também pode ser ou o nome de uma pessoa, ou de uma empresa, ou de um local, ou um pronome. Olha esses dois próximos casos. Eles foram classificados para o campeonato regional. Eu estou falando de quem? Eles. Então, quem é o sujeito? Eles. No segundo caso, Heloísa foi promovida para a gerência. Eu estou falando de quem? Heloísa. Então, quem é o sujeito? Heloísa. E o sujeito também pode ser uma palavra substantivada. Olha aí. O caminhar faz bem à saúde. Então, quem é o sujeito? Que eu estou falando de quem? O caminhar. Então, você já sabe que o sujeito pode ser só de três jeitos. Um substantivo, um pronome, um nome ou uma palavra substantivada. Tia Juliana, se eu não conseguir identificar de quem se está se falando na frase, como é que eu posso identificar o sujeito? Gente, uma coisa importante na identificação do sujeito é que primeiro você tem que identificar quem é o verbo daquela oração. A gente acabou de ver esse conteúdo de verbo, você já sabe identificar. Então vamos lá para o exemplo 1. A menina estava triste. Então nessa frase aí, quem é o verbo? Estava. Então depois que você identificar o verbo, você vai fazer a pergunta ao verbo. Quem estava triste? A resposta será o sujeito. Quem estava triste? A menina. Então, repetindo, quando você encontrar uma frase que você quiser encontrar o sujeito, você primeiro identifica qual é o verbo da frase e depois faz a pergunta ao verbo. A resposta é o sujeito. Neste caso aqui, a menina estava triste. Quem é o verbo? Estava. Então, eu vou perguntar ao verbo. Quem estava triste? A menina. Então, a menina é o sujeito. No segundo exemplo, o computador foi levado para o concerto. Então, aqui eu tenho dois verbos. Foi levado. O que foi levado para o concerto?
O computador. Então, o computador é o sujeito. Eu só posso fazer dois tipos de pergunta ao verbo. Ou quem ou o que. Você viu aqui nos dois casos. No primeiro caso, eu coloquei quem estava triste. E no segundo caso, o que foi levado. Então, eu só posso fazer essas duas perguntas. O que ou quem. Lembrando que o sujeito não compreende o verbo. É só a resposta da frase. Entrou o verbo? Não entrou. Então, você agora já sabe o que é sujeito e já sabe como identificar o sujeito numa frase. Então, vamos lá praticar. Vamos primeiro identificar aí os verbos dessa frase. A professora corrigiu para casa. Então, quem é o verbo aí? Corrigiu, não é isso? Aí eu faço a pergunta, quem corrigiu? A resposta é o quê? A professora. Então, quem é o sujeito? A professora. O sabiá cantou afinado. Quem é o verbo? Cantou. Quem cantou? O sabiá. Então, quem é o sujeito? O sabiá. As rosas florescem o jardim. Quem é o verbo? Florescem. Quem florescem? As rosas. Então, é o sujeito. Os salgados estão deliciosos. Quem é o verbo? Estão. Quem é o sujeito? Os salgados. Meu colega está gripado. Onde é que está o verbo? Está. Quem está gripado? Meu colega, o sujeito. O gato brigou com o rato. Onde é que está o verbo? Brigou. Quem brigou? O gato, o sujeito. Então, vocês viram aí que a gente identificou todos os sujeitos das frases. Tia Juliana, o sujeito só vai aparecer na parte da frente? Não. Isso foi uma coincidência. O sujeito também pode aparecer ao contrário, vir na parte de trás. Isso é relativo. Então, não é obrigatório que venha só na parte da frente. Como vocês estão tendo contato com esse conteúdo agora, então, provavelmente, a maioria das frases vão vir com o sujeito na frente. Mas quando você for crescendo, vendo esse conteúdo no quarto, quinto ano, sexto ano, aí vai vindo outras possibilidades. Gente, vocês já sabem que nossas atividades agora no final estão intensificando e aí português não é diferente. A atividade da gente é em 2 locais. Livro didático 114 até 118, esse daqui. Caderno de atividades, a pasta 125 e 126. Tudo é relativo a sujeito. Aqui na caderno de atividades, se eu não me engano, vai ter coisa sobre verbo, que também tem a ver com o tema. Preste atenção, observa a aula. A tia Juliana vai enviar um vídeo para complementar esse conteúdo e vai fazendo as atividades que o livro está chegando no final. Lembrando que a tia Juliana está sempre disponível, segunda, quarta e sexta-feira, no telefone que aparece sempre na tela, para tirar qualquer dúvida. Então você pode ligar, mandar um áudio, mandar foto, que a Juliana vai estar disponível para responder. Beijo e até amanhã.